A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distância entre recursos civis e militares, marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate. Foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre mais de 70 milhões de mortes. Veja alguns fatos poucos comentados sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá! A União Soviética foi o país com o maior número de baixas de guerra, mais de 21 milhões. De todos os homens soviéticos nascidos em 1923, cerca de 80% não sobreviveram à guerra. A guerra resultou na morte de 50 a 70 milhões de pessoas. Destes, cerca de 80% eram destes quatro países: União Soviética, China, Alemanha e Polônia. Mais da metade das vítimas eram civis, principalmente mulheres e crianças. De 1940 a 1945, os Estados Unidos aumentaram seu orçamento de defesa de 1 bilhão e 900 milhões para 59 bilhões e 800 milhões de dólares. Como parte de seus suprimentos, soldados americanos receberam 22 folhas de papel higiênico por dia. Os britânicos recebiam apenas 3. As forças nazistas mataram cerca de 12 milhões de pessoas durante a guerra. Quase metade delas eram judeus, mortos no Holocausto. Antes de criar campo de concentração e extermínio para prisioneiros judeus, as forças nazistas consideraram deportá-las para a ilha de Madagascar. Stanisława, uma parteira polonesa que foi presa no campo de concentração de Auschwitz, realizou o parto de cerca de 3 mil bebês durante o Holocausto. Devido à semelhança de crianças polonesas com as alemãs, mais de 50 mil delas foram sequestradas e colocadas para adoção na Alemanha. Enquanto o gás venenoso era fortemente usado na Guerra das Trincheiras, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra apenas o Japão e Itália utilizaram o artifício, na China e na Etiópia, respectivamente. Contrariamente às crenças populares, o maior anel de espionagem japonês não estava localizado nos Estados Unidos. Ele estava situado no México, de olho na frota atlântica americana. Entre 3 de setembro de 1939 e 8 de maio de 1945, a Batalha do Atlântico entre os Aliados e a Alemanha, a Itália se juntou posteriormente. Foi a mais longa campanha militar na guerra. Durante toda a duração da guerra, estima-se que as forças aliadas tenham despejado um total de 3 milhões e 400 mil toneladas de bombas, uma média de 27.700 toneladas por mês. Balões de barragem foram implantados para proteger grandes cidades britânicas de ataques aéreos. Com um grande tamanho, eles flutuavam acima das cidades com uma rede de aço abaixo deles. Isso forçava os aviões inimigos a voar bem acima deles para evitar colisões, reduzindo sua precisão e tornando os alvos urbanos difíceis de atingir. Obrigado por assistir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!